Fiz esse pequeno recorte de um maravilhoso vídeo do canal Saindo do Engano, onde a dona do canal pega versículos da Bíblia, onde o próprio suposto Jesus desrespeita sua própria mãe e é contra a união da família, ordenando e incentivando que as pessoas desprezem e abandonem seus familiares, se separando um do outro, em troca de segui-lo. Então, vamos ao vídeo a seguir. Eu vou provar para vocês, dentro da Bíblia, o contrário. Vou estar aqui expondo para vocês coisas que seus pastores jamais vão falar, vão ler ou vão incentivar vocês buscarem. Mas essas vergonhas, essas coisas terríveis estão aqui dentro desse livro Bíblia que vocês idolatram, salve, salve, tanto. Os cristãos vivem arrotando que esse Deus da Bíblia é o Senhor das famílias, protetor. Tem aquela música que diz assim: abençoa, Senhor, a família também. Abençoa, Senhor, a minha também. Hilário. É muito engraçado esse negócio, gente. Hipocrisia pura. Fantasia, romantismo. Ilusões versus realidade. Eles também afirmam que é Satanás que destrói as famílias. Porque Satanás é invejoso, miserável, infeliz. Ele não tem família, tem inveja dos humanos. Aí ele destrói as famílias dos humanos. E que o Deus é o contrário, Jesus é o contrário. É mesmo? Blá, blá, blá. O único que de fato é apresentado como destruidor de famílias, colocando um contra o outro, fazendo um odiar o outro, é o próprio Jesus. Sim, esse Jesus aí que você acredita que vai te salvar um dia. 2000 anos se passaram e ele não voltou. Não era para essa geração, mas vocês que não gostam de ouvir a verdade, vocês não são adultos suficientes para suportar uma realidade, então vive aí trancado no mundo de Alice, mundo da imaginação, da volta do que nunca foi. O seu Jesus destruindo família, o seu Jesus botando os membros da família um contra os outros, fazendo um odiar o outro, causando discórdia, separação. Eu vou provar aqui para vocês o seu Jesus fazendo isso, ó, dentro da Bíblia. Não é num livro de outra religião, não é num livro secular, é num livro que vocês acreditam que é sagrado, quando na verdade não tem nada de sagrada, é sangrenta e safada. Mas o assunto hoje não são as safadezas, milhares delas que estão aqui dentro. Hoje é sobre discórdia, sobre separação familiar, destruição entre famílias, causada por esse seu Jesus. Vamos lá? Olha o que está escrito aqui. Pegue a sua Bíblia e leia junto comigo. Mateus 19, 29. E todos que por minha causa deixar casa, irmão, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais também a vida eterna. Tem mais outro versículo aqui, ó, que diz também a mesma coisa, que é Marcos 10, também 29. Aqui, ó, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por minha causa e do evangelho deixa casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filho ou terra, receberão muito mais ainda nesta vida e receberão 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mãe, filho, terra e também perseguições. E no futuro receberão a vida eterna. Olha só, vai receber, você vai abandonar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, abandonar tudo.
e vai receber tudo isso e muito mais. Olha, lembra de Ló, que disse que o tal Deus matou todos os filhos dele, depois deu outros filhos? Que história bizarra, hein? Pois é. Você é capaz de abandonar os seus filhos, seu pai, sua mãe, por causa dessa mitologia que nunca apareceu para você, nunca deu as caras? E tem mais, querido, como se isso fosse tudo. Isso é tudo, pessoal? Não, não é tudo não. Tem mais aqui, ó. Tem mais um aqui, olha que horroroso também aqui, ó. Quem é minha mãe e meus irmãos? Mateus 12, 46. Aí você fica nessa porque Deus ama a família. Família é um projeto do Senhor. Filhos, herança do Senhor. Coque, coque, coque. Kiko, 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 né? Blá, blá, blá. Pois é, menino. Olha só. O Jesus, o que fez com a mami dele. Olha só o que ele fez com a mami dele. Segundo a mitologia, gente. Uma historinha de mais de 2000 anos atrás, tá? Então aqui, ó, Mateus 12, 46. Foi Satanás que fez isso com a mamãe dele? Não, ele não tinha mamãe, ele só tinha papai, que o papai dele era Deus, né? Abafa. Abafa, menina, assim diz o pastor. Vamos lá. Mateus 12, 46. Que diz o quê? Que diz o quê? Que diz assim: quando Satanás ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram e ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Satanás? Não, eu li errado, gente, desculpa, tá? Eu li errado, não é Satanás que falou isso, foi Jesus, ó. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Satanás respondeu. Não foi Satanás, desculpa, de novo. Jesus respondeu. Olha a patada. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então apontou para o seu discípulo e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que estás no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Foi Satanás que deu essa patada, esse coice de mula cega, doida, lá para a pessoa que foi dar o recado, que a mamãe de Jesus e os irmãozinhos, que Maria teve outros filhos. A Igreja Católica fica dizendo que ela não teve outros filhos, né? Segundo a mitologia, essas criaturas aí nem existiam. Vamos lá. Então, ele deu uma patada de mula estúpida na pessoa. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele disse que a família dele era aquelas pessoas que estavam ali, não aquela que gerou, né? Ela devia ter feito um aborto nesse Jesus. Um aborto bem feito, com ervas amargas bem forte. Ter jogado ele lá no vaso sanitário. Vaso sanitário? Não existia vaso sanitário, né? Enterrado lá na areia do deserto quente. Ela criou cobra para morder ela, né? 9 meses carregando na barriga. Ainda bem que é só uma historinha, né, gente? Ainda bem que é só uma mitologia, senão ia ser muito dolorido para uma mulher passar por tudo isso e depois receber um coice desse. Uma mãe dessa não era para nunca mais provar. João 2,4, gente, essa aqui é demais também. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Canaã, na região da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora.
Então disse aos empregados: faça o que ele mandar. Viu aí? Quando ela foi procurar ele lá, junto com os irmãos dele, ele deu coice na pessoa que foi dar o recado para ele, que ela estava chamando, queria falar com ele. Aqui, o coice foi direto na cara da mamãe Maria, Mary Marie. Menino, que coisa horrorosa! Será que esse Jesus é um bom conselheiro para uma criancinha? Como é que ela deve tratar seu pai e sua mãe, para um adolescente? Adoro ler essas coisas da Bíblia. Que felicidade que me dá, adoro ler isso. Quando ele ordena e incentiva que mãe, pai, marido, mulher, filhos, irmãos deixem uns aos outros, isso é uma atitude correta para quem prega o amor uns aos outros e para quem é defensor da família tradicional? De forma nenhuma. O que esse versículo está sugerindo é uma aversão ao amor entre o próximo e mais ainda uma aversão à união, ao amor e ao respeito entre a família. Que tipo de referência de bons costumes que um sujeito desse pode trazer de positivo para o meio social? Está mais para um destruidor de família, porque uma pessoa que manda as pessoas abandonarem seus familiares para segui-lo, um bom sujeito não é. Imagine um pai que tem um monte de crianças que dependem dele para sobreviver e desprezar seus filhos para seguir um sujeito. Que tipo de amor cristão é esse, onde o próprio líder do cristianismo ordena e incentiva que as famílias se destruam e se desprezem para segui-lo? Mas esse é o indivíduo defensor da família tradicional e dos bons costumes. Quando o camarada diz que não trouxe paz, mas sim espada, a própria frase já diz tudo sobre um indivíduo desse. Coisa boa ele não é. Um camarada que preferiu mais as pessoas de fora do que a própria família, e principalmente sua mãe, onde ele disse que sua família, ou seja, sua mãe e seus irmãos, eram as pessoas que estavam com ele naquele momento. Um camarada desse jamais poderá ser exemplo e referência de bons costumes. Um sujeito que pergunta à própria mãe: o que é que eu tenho em comum contigo? Ou seja, o que é que eu tenho a ver contigo? E ainda mais diz que a própria mãe não deve dizer o que é que ele tem que fazer. Ou seja, não pode dar as ordens. Só ele que poderia dar. Isso se chama narcisismo, autoritarismo. Aí eu pergunto a você, cristão, que diz seguir um indivíduo de referência de bons costumes da família tradicional. Isso é um bom exemplo e referência para seus filhos e para a sociedade? Se seu filho falasse desse jeito com você, seu filho estaria agindo corretamente? Isso seria um modo elegante e respeitoso de falar com você? Você tinha coragem de falar com sua mãe dessa forma tão desumana e desrespeitosa como esse sujeito chamado de Jesus falou com sua mãe? Porque quando um camarada se refere à sua mãe dessa forma, para ele ela não vale nada. É pior do que um estranho, onde ele preferiu um monte de homem que lhe seguia do que a própria mãe. Sim, porque quem lhe seguia era um monte de homem. O próprio desprezou a família e sua mãe para viver com um monte de homem. Ou estou mentindo? Eram 12 homens que lhe acompanhavam, e tem cristão que fica criticando quando um homem tem uma amizade forte com outro. Pior foi o suposto Jesus, que largou tudo para viver com um monte de homens. Mas cristão é bicho doente. Não conhece a merda da própria Bíblia, que eles dizem ser a palavra do Senhor das trevas. Ou seja, desculpe, do Senhor Jesus romano ou do Deus de Israel.
Na verdade, a Bíblia é um manual de instrução para levar atos monstruosos e desumanos contra a própria humanidade. A Bíblia nunca foi um manual de instrução como referência de bons costumes. Sempre foi um livro para cometerem atrocidades, de usarem como justificativas em nome de um Deus. Até pesquisei no Google, onde fiz 2 perguntas. Olhe só o que o Google me respondeu. A primeira foi: se uma pessoa pedir para que outra pessoa despreze sua família, essa pessoa agiu de forma correta? Resposta do Google: uma pessoa que pede para outra pessoa desprezar a própria família não agiu de forma correta, pois tal pedido é considerado manipulativo, antiético e potencialmente prejudicial. Aí vamos para a segunda pergunta. Pessoas que incentivam a outra a desprezar sua família, ela tem problemas psicológicos? Resposta do Google: uma pessoa que incentiva outra a desprezar ou se afastar da família pode apresentar traços de manipulação emocional, narcisismo ou outros problemas psicológicos. Esse comportamento é considerado tóxico e visa exercer controle sobre a vítima. O principal objetivo pode ser isolar a vítima do seu sistema de apoio, tornando-a mais dependente e vulnerável ao controle do manipulador. Em alguns casos, a pessoa que manipula pode ter inseguranças profundas e sentir a necessidade de minar os outros para se sentir superior ou validada. O manipulador pode usar táticas sutis, como mentiras e distorção da realidade, para fazer a vítima duvidar de seus próprios sentimentos e percepções sobre a família. O isolamento social e familiar forçado pode levar a sérios danos psicológicos para a pessoa manipulada, incluindo ansiedade, depressão, baixa autoestima e sentimentos de inutilidade. Então, quando nós analisamos os comportamentos psicológicos e sociais desses deuses e desses profetas ou messias, assim como Jesus e Maomé, eles têm comportamentos e características de pessoas psicopatas, de transtornados, de narcisistas, de sociopatas. Porque são indivíduos totalmente manipuladores, obsessivos, compulsivos, grandiosos e de importância, necessidade excessiva de admiração, egocentrismo extremo, raiva e agressividade, dentre outros. Então, quando nós analisamos os perfis desses deuses ou messias, eles apresentam todos esses comportamentos e características citados acima. Principalmente o Deus de Israel é o pior de todos, é um verdadeiro monstro, porque mandava matar só pelo fato de uma pessoa adorar outro Deus. Mas, na verdade, esses comportamentos não foram os deuses que desenvolveram, porque Deus nenhum existe. Esses comportamentos e características foram criações humanas que atribuíram esses comportamentos aos deuses criados por eles mesmos. Por que, gente? Só quem tem esses atributos, características e comportamentos somos nós, seres humanos. Porque se existisse de fato um Deus que tivesse esses comportamentos e características, jamais seria perfeito e divino. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.